Olá, pessoal! Estamos novamente aqui do estúdio do Jornal O Expresso para mais uma edição do nosso O Expresso Entrevista. E nesta quarta-feira eu estou tendo a felicidade de receber aqui no Expresso, nosso jornal, para essa edição do nosso programa de entrevistas, um amigo meu, antigo amigo, o Catarino Aleixo de Oliveira. 74 anos, Catarino? 74. Bem vividos. Bem vivido, graças a Deus. E você é morador atualmente do bairro lá da Vila Aparecida, mas você nasceu no Pimirim, é isso? Eu nasci no bairro do Apiaí-Mirim. Muito bem. Catarino, nós temos um monte de coisa para falar aqui dos seus livros que você escreveu, as histórias. Peço licença para você, antes da gente fazer a nossa bate-papo aqui com você sobre a sua história de vida e também o seu desejo aí de escrever e deixar essas histórias registradas para o futuro aí de Capão Bonito, para eu fazer o anúncio do nosso patrocinador. Depois a gente vai bater um papo, tudo bem? Tudo bem. Você vai contar tudo aí sobre os seus livros aí e mais coisas de Capão Bonito, certo? Certo. Muito bom. Então vamos lá, Johnny, vamos agradecer ao nosso Bruno do Cimento, Johnny. Muito bem, se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa para a sua reforma ou construção e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica aqui na Avenida Santos Dumont, em Capão Bonito, onde funcionava antigamente o depósito de bebidas Antártica. O Bruno do Cimento tem filiais também em Botucatu e Ponta Grossa. Olha lá o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15 99 739 8857 e faça você também as suas compras e suas reformas com materiais do Bruno do Cimento, materiais Votorantim, materiais de qualidade. Muito bem, Johnny, fizemos aqui o nosso agradecimento ao nosso parceirão Bruno do Cimento e eu queria, Johnny, que você colocasse aí a foto aí da minha mãe, que eu queria fazer uma homenagem a ela. Ela faleceu no último sábado, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, e uma mulher guerreira, nasceu em Rio Claro, casou com meu pai, seu Fidelis Cittadini, e mora em Capão Bonito desde o começo da década de 60. Então, portanto, minha mãe se sentia-se muito mais capão bonitense, embora não tenha nascido em Capão Bonito, nasceu em Rio Claro. E viveu 95 anos plenamente. Isso nos conforta muito. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens de solidariedade, que nos deram um apoio nesse momento da perda da minha mãe, né? Mas a gente, posso dizer a todos, que a gente está confortado pelo fato dela ter vivido uma vida plena, de muito trabalho, muita dedicação, criou 5 filhos, e isso nos conforta, pois ela viveu 95 anos de forma plena e de felicidade abundante. Então, muito obrigado a todos, eu tenho certeza que ela está lá, mais lá uma estrelinha no céu, cuidando dos amigos, dos filhos e netos e bisnetos. Obrigado, Johnny. Vamos lá? Vamos bater um papo agora com meu amigão Catarino. Muito bem, Catarino. Conta um pouco, Catarino, a sua história, para depois a gente começar a falar dos seus livros. Você nasceu no Pimirim? Eu nasci no bairro do Apiaí-Mirim, trabalhando na roça. E ficou até quantos anos no Pimirim? Fiquei até 34 anos no Apiaí-Mirim. Firme lá, na roça. Aí, depois dos 34 anos, mudei para Vila Aparecida. Já estou com 40 anos na Vila Aparecida. 40 anos na Vila Aparecida. Você tem 74, 34 no Pimirim e 40 na Vila. Na Vila Aparecida. Mas você lá na roça, no Pimirim, se mexia com que tipo de roça? Feijão? Plantava feijão, milho e cebola. Morava no sítio da família? Morava no sítio do meu pai. Certo. Daí depois mudamos para o patrimônio do Apiaí-Mirim. Certo. Foi onde eu montei um
pequeno comércio. Ah, você tinha um comércio lá também? Tinha um comércio. Uma venda, como é que a turma diz? Uma venda, um boteco. Um boteco. E você trabalhava de manhã na roça e à noite no bar ainda? Trabalhava de manhã na roça e à noite no bar. Certo. Aí quando Quando o boteco cresceu um pouco, daí eu me dediquei só no boteco. Aí não deu tempo de cuidar da roça, aí você preferiu manter lá no boteco. E final de semana você se metia a cuidar de time de futebol também, né? Domingo. Treinava na terça, treinava na quinta, treinava no sábado e jogava futebol no domingo. Tinha domingo, a gente jogava um jogo de manhã e outro à tarde. E como é que era o nome do time lá? Era o Botafogo? Botafogo. Botafogo do Piemirim. Botafogo do Piemirim. Certo, certo. E você comandava o time? Eu comandava o time. Certo, e certo. naquele tempo tinha um time bom lá, time respeitado lá. Sim. Como em muitos bairros da zona rural, tínhamos muito time, né, Catarina? Muito time. Antigamente tinha muito time. Bom, daí com 34 anos você decidiu que eu queria novos horizontes, é isso? Aí a gente resolveu de mudar aqui para Vila Aparecida e montei comércio na Vila Aparecida. Sempre já vim na Vila Aparecida trabalhando com comércio, né? Você já chegou trabalhando com comércio na Vila? Cheguei já trabalhando com comércio. Tá, e você está há 40 anos com o mesmo comércio no mesmo lugar? 40 anos no mesmo lugar. Maravilha. Você ali é no começo da Aparecidinha que a turma fala, é isso? Isso, na Aparecidinha. Tá. E aqui na Vila Aparecidinha, Catarina, você se aventurou também com um time de futebol? Eu vim em 84 ali. Em 80, daí começava a jogar futebol no time de um, time de outro, o pessoal descobriram, o pessoal Você jogava? Eu jogava. Qual a posição que jogava? Ponta direita. Ponta direita. Corria bem? Corria bem. E você era bom de bola, Catarina? Mais ou menos. Enganava bem o técnico? Enganava bem. E daí? A turma começou a convidar você para jogar? Em 86, o pessoal ficaram sabendo que eu tomava conta de time lá no Piemirim. Já foram falar para mim montar time. E montei time na Vila Aparecida, né? E qual é o time que você montou que está até hoje? O Estrela, Associação Atlética Estrela. Está até hoje? Está até hoje. Na Vila Aparecida funcionando. Quem que está tomando conta agora? O Jumbo. O Jumbo. O Jumbo. Tá tomando conta lá agora? Tomando conta. E está indo, o time tá indo bem? Está indo muito bem na mão dele. Tá, deixa eu perguntar. O Estrela deve ter sido o primeiro time da Vila, não é? Ou bateu na trave ali? Entre os primeiros da Vila? O Estrela teve o Sava, né? O Sava, certo. Depois montaram vários times lá, União, Guarani, né? Certo. Teve vários times. Vários times. Mas o Estrela é um dos mais antigos. O mais antigo é o Estrela. E é o que permanece ativo ainda, né? Permanece nativo até hoje. Até hoje o Jumbo tá tomando conta lá? É o Jumbo tomando conta. Certo. Você de vez em quando dá uns palpites lá para ele, escala esse, escala aquele? Não dou palpite, mas eu dou uma ajuda para ele, né? Sim. Sempre uma ajuda, de vez em quando ele vai lá conversar comigo, trocar ideia, né? Para o que deve ser feito, no que deve melhorar, coisa e tal, né? Mais ou menos assim. E você dá umas orientações? Eu sempre dou umas orientações. Tá certo. Ô Catarino, você, como você falou, você nasceu na roça. Eu nasci na roça e trabalhei na roça. E você nasceu em que ano? Você é de 1950. 1950. Julho de 1950. Julho de 1950, tá. Naquela época, o bairro Piemirim tinha uma grande importância aqui para Capão Bonito. Já tinha sido distrito, não era? Era um bairro muito forte. Muito forte. Econômica e politicamente falando, né? Econômica e politicamente. E quando você nasceu, tem muita história lá do bairro que você conta. Agora, você não teve a oportunidade, nós vamos falar com o pessoal aí, são 4 livros que você escreveu, né? 4 livros. Mas você não teve a oportunidade de ir praticamente na escola, né? Não, eu não fui na escola. Mas explique para o pessoal como é que você aprendeu a ler, escrever, e você fez uns cursos rápidos, como é que foi? A gente aprender a ler e escrever por conta própria é muito difícil, porque não tem uma pessoa para estar orientando a gente. Então, no começo,
eu misturava muito as coisas. Minúscula com maiúscula, não sabia definir o mal com U, o mal com L, né? E assim por diante, né? Certo. Mas aí eu fui procurando, lendo revista, jornal, e às vezes emprestava livros de amigos, né? Porque quando eu era criança eu não tinha condições de comprar livro, né? Certo. Aí fui prestando atenção e até que... E aí ia lendo. Aí ia lendo. Mesmo que era difícil, que fosse palavra por palavra, até você pegar o jeito. Até pegar o jeito foi muito difícil, muito complicado, porque não tinha uma pessoa para orientar. Certo. Mas você andou fazendo algum curso supletivo, alguma coisa? Naquela época, antigamente, tinha uns cursos Mobral, essas coisas. Eu fui no Mobral. Certo, Mobral, certo. Fui no Mobral. Então, saiu o projeto Movimento Brasileiro de Alfabetização, né? Que é Isso é Mobral, gente. Esse é o Mobral. Movimento Brasileiro de Alfabetização. E eu, na época, estava com 23 anos. Lá no Pimirim? Lá no Apiaimirim. Daí eu entrei no Mobral. Fiquei 3 meses. Aí... eu trabalhava na roça e resolvi montar um barzinho, né? Certo. Daí eu não tive mais chance de estudar, né? Você por 3 meses, enquanto você não montou o barzinho, você estudou? Estudei. E gostou desse 3 meses? Gostava de... E aí você pegou um pouco mais de noção na coisa? Peguei um pouco de noção, aprendi bem, a professora era muito boa. E mesmo quando não era... dia de aula, eu tinha amizade com ela, eu estava sempre fazendo pergunta para ela, sempre se aperfeiçoando. E ela fazia questão de ensinar, de explicar, né? Que bom. Professor como da antigamente. Com o professor como antigamente. E aí, isso deu bagagem para você ser, a gente chama de um autodidata, é isso? É isso. Aí você veio para Capão, montou o comércio trabalha de dia, de tarde e à noite, não dava para estudar. Não tinha como estudar. Mas aí continuando lendo. E comprando livro. Comprando livro. Eu tenho um acervo de livro guardado lá em casa, que acho que for para fazer o valor dele hoje. Certo. Hoje quase ninguém compra livro, né? Mas fazer o valor dele hoje vai uns de 25 a 30 mil reais. Quantos livros você tem na sua casa, já contou? Não contei, mas eu tenho uma montanha de livro. Eu tenho uma montanha de livro. E esses livros você leu todos? Li quase todos. Quase todos. Faz questão de ler o livro. Faço questão de ler o livro, né? E o que você disse pro pessoal aí desse gosto seu para ler? Você acha importante a pessoa ler? Eu acho muito importante, né? Acho muito importante a pessoa ler, né? Mas, infelizmente, a maioria não gosta de ler, né? Você diria que muitas das coisas que você conhece é através da leitura? Através da leitura, através de livros, né? Tá. Ô Catarino, muito bem. Você, então, morando lá na Vila Aparecida, cuidando da sua venda, como a gente fala, né? É um bar e mercearia que você tem, né? Mercearia. É a mercearia lá. E você não dá muito tempo, realmente, porque você abre lá cedo, fica até a noite, né? Até 9 horas da noite. Porque que eu já conheço esse tipo de comércio, você tem movimentos até 9 horas da noite. Mas mesmo assim, sendo um autodidata, não tendo tido a oportunidade de ir para a escola, você decidiu escrever, certo? Por que você decidiu escrever? E depois nós vamos falar de cada um dos 4 livros seus. Qual que foi, o que falou assim, deu no Catarino para falar? Eu gostava muito de conversar com pessoas antigas, pessoa bem mais velha do que eu, e eles começavam a contar história, contar causa, coisa e tal, lenda, conto, causa, né? E tem muitas dessas lendas e contos que já se perderam. Falei, mas... para quê? Tem que escrever isso daí, né? Para que não seja perdido. Para não seja perdido. Daí eu comecei a escrever. Aí fui escrevendo no caderno lá, bastante, escrevia tudo que eu ouvia o pessoal contar, eu ia lá e escrevia. No caderno. E eu tinha vontade de fazer livro.
Mas eu achava que para escrever um livro precisava ter estudo. Mas eu pensava, vou ter um filho, uma filha, um neto que vão estudar, eles fazem o livro. Mas depois eu cheguei à conclusão que livro qualquer pessoa pode fazer, né? E tem muito mais valor um livro de um autodidata como você. Aí foi que eu fiz esse primeiro livro, A Herança do Velho Tropeiro, ser baseado na história do meu tria-avô, né? Deixa eu mostrar, mostra para nós aí, Johnny, é esse livro aqui, A Herança do Velho Tropeiro. Isso aqui é a história do seu tria-avô, isso? É baseado na história do meu tria-avô, que o meu avô contava. O avô seu contava, como é que era o nome do seu avô? Francisco Aleixo de Oliveira. Francisco Aleixo de Oliveira. E como era o nome do seu tria-avô, você lembra? José Aleixo de Chaves. José Aleixo de Chaves. E quem é esses dois aí que estão indo? Esse aí, um é Francisco Xavier de Freitas e outro é Guilherme Vermundo de Freitas. Muito bem, eles são moradores do Piemirim. Foram moradores do Piemirim, né? Foram moradores do Piemirim. Conceituada lá. Aí eles estavam viajando para Bom Jesus do Pirapora. Maravilha. Estavam indo a cavalo. E aí, A Herança do Velho Tropeiro, você conta a história da sua família e de outras famílias do bairro Apiaimirim? De outras famílias do bairro Apiaimirim também. Certo. E tem outros contos, eu estou vendo aqui a Lenda do Padre Doutor, a Pousada dos Tropeiros, né? Você tem alguma coisa que você queria... desse livro, relatar alguma coisa interessante desse livro? Não, no momento não. Não, né? Mas aí eu vejo aqui que você tem a sua biografia aqui, né? Tem aqui o time de futebol que você colocou no Botafogo Futebol Clube. O futebol é bom relatar, minha autobiografia, né? Sim. O futebol era o Botafogo, né? Era o Botafogo. Tá. E lá também no Apiaimirim, além do Botafogo, tinha o Esporte Clube Apiaimirim. O Santo Antônio Futebol Clube, tinha um time de veteranos. Tinha quatro times no bairro. Chegou a ter 4 times no bairro. 4 times. Hoje, qual time que funciona ainda, que continua lá? Hoje não tem nenhum lá. Nem o Botafogo tem mais? Nada mais. Não tem mais nenhum? Nada. Não tem nenhum time no Apiaimirim? Não. Meu Deus do céu. Viu? E por quem que fundou o Botafogo? O Pedro Pássaro? Foi Edevige Pássaro e Pedro Pássaro. Certo. Isso é o seguinte, eles eram pessoal ainda que estão hoje em Guapiara, é isso? Isso, eles são imigrantes italianos, né? O pai deles veio da Itália, que é o Calmini Pássaro, né? Sim. O pessoal chama de Carmo Pássaro, né? Sim. Então, e eu veio para o Apiaimirim, daí lá... Carmine Pássaro. Carmine Pássaro. Certo. Pássaro. E aí ele tinha um mercado, uma venda lá. Uma venda lá. Certo. E os filhos dele... Montaram o time de futebol. Montaram o time de futebol. Certo. O Pedro deve ser irmão do Daniel. Deve ser tio. Tio. Esse Pedro Pássaro antigo deve ser tio do Daniel Pássaro. Tio do Daniel Pássaro. Seu Daniel está com 96 anos e está tanto lá em Guapiara. Tanto ele como o Edevige, né? Certo. São tio do Daniel Pássaro. Eles que fundaram o time lá. Eles que fundaram o time, eles foram fundadores. Tá, fundador do time. E você, a partir de um certo momento... De 81 a 85, você tomou conta do time? Tomei conta do time. E você relata, inclusive, nesse livro aqui, que você conta um pouco da história das famílias do Apiaimirim, né? Quem tomou conta, quem foi dando sequência ao time, né? Fala de jogadores. Tinha algum jogador muito bom lá no Apiaimirim? Teve primeiro, mais velho, teve o... Natanael de Miranda, mas era conhecido por Nato Preto, né? Certo. Esse foi jogador muito bom. Dizem que ele chegou a jogar até no Santana de Itapeva, né? Certo. Nato Preto. Nato Preto. Certo. Depois veio o Bem TV, né? Tô vendo aqui, que é Pedro Martinho de Oliveira, Bem TV. Jogava bem? Nossa, foi bom de bola. Quando ele mudou para Itapeva, ele já foi direto jogar no Maringá, Votorantina, aqueles times bons de Itapeva. Certo. E tem alguém mais novo, por último, aí, que você achou bom de bola lá ou não? Depois veio o Cobra, que já é falecido, o Piuvinha, que já é falecido, o Luiz,
o Pupa. Certo. Lá foi um celeiro de bons jogadores. Lá foi um celeiro de bons jogadores. De bons jogadores. Agora aqui, esses trajes que estão mostrando aí, o Aleixo e o Vermudes aí, eles pareciam um tropeiro, né? Eles têm estilo de tropeiro, né? Mas tem muito a ver o tropeirismo lá com o bairro? Eu acho que deve ter, né? Sim, tem. Sim. Uhum. É um estilo meio de tropeiro isso aí, estilo né? De tropeiro. Você tem história de tropeirismo lá que você conta em algum dos livros seus aí? Tem história do meu tria-avô, José Aleixo de Chave, né? Que o meu avô contava, né? Uhum. Então ele foi tropeiro no Apiaimirim, aonde ele hoje em dia os livros falam muito só de até Sorocaba. Sim. Mas meu avô falava que eles viajavam até Santos, Sim. Viajavam até para Santos, levando mercadoria e de lá trazendo mercadoria para o bairro, né? No caso era sal, ferramentas, munição, aquele tempo podia ter, todo mundo tinha arma de fogo, né? Então, e só no lombo de mula? Só no lombo de mula, né? Tá. Só no lombo. Aí, Catarino, esse livro você escreveu, você lembra o ano que você escreveu? Que ano que você escreveu esse livro aqui? Não me lembro, mas deve estar... Vamos ver se nós achamos aqui. Vamos ver se nós achamos aqui. Esse foi o primeiro livro seu? Esse foi o primeiro. Certo. Não tem aqui a data, mas esse foi o primeiro. Depois eu acho que deve ter dado. Veja se você acha aí. Eu não achei. Não tem a data. Não tem, mas não tem problema. Esse aqui é de 2014. Esse é 2014. Esse é o segundo. Então esse é 2009. 2009, aí já descobri no seu... 2009 foi o seu primeiro livro. Foi do primeiro livro, 2009. Certo. Agora, Johnny, põe para nós o Apiaí e Mirim. Esse fala do quê? Esse conta a história do bairro Apiaimirim, porque certo. O meu avô diz que o Apiaimirim é um bairro, ele é mais antigo do que aqui Capão Bonito, né? Sim. E lá passava um caminho de tropa que vinha de Vila Velha, né? Vila Velha é uma antiga vila que existiu em Itapeva, onde começou o município de Itapeva, certo. Né? Passava pelo rio, passava pelo Apiaimirim, e ia até freguesia do Paranapanema, que é hoje é freguesia velha, freguesia, né? Velha. Ia até a freguesia velha, então esse caminho passava por lá, né? E você diz aqui no livro que os primeiros vestígios de moradores é de 1790. Então bem antes de Capão Bonito, bem que é de antes 1857. Já existia vestígio de moradores por lá. Tanto que você está falando que vinha do Pemirim e ia para a freguesia velha. É onde antes, gente, para quem não sabe, Capão Bonito começou como freguesia velha perto de Ribeirão Grande e depois que voltou, se estabeleceu onde está aqui, mas isso em 1857. Né? Então, o Apiaimirim é um bairro que você disse que é mais velho do que Capão Bonito, a localidade, né? E aí você conta aqui a vida do velho tropeiro, você conta da história, o segundo livro é a história do bairro. É a história do bairro. Das famílias que moravam no bairro, isso? Isso. Muito bem. Né? Apiaimirim, quantas famílias lá que você diz, vamos lá, que as famílias são mais tradicional do bairro Apiaimirim lá? Quais são as famílias? Hoje os antigos. Os antigos. Os antigos teve esse Francisco Xavier de Freitas, que está na foto aqui, né? Certo. Esse Guilherme Vermundo. Guilherme Vermudes tem em Guapiara uma família, né? Os Vermudes de Guapiara. É neto desse daí, né? É neto desse aí, certo. E depois, filho do José Aleixo de Chave, teve o Joaquim Aleixo, Gregório Aleixo, foram as pessoas muito tradicional, né? Foram político, né? Certo.
Aí você tem na família os Aleixo, tem os Aleixo de Freitas também? Tem... depois espalhou Aleixo de Freitas, Aleixo de Oliveira e... Certo. Xavier de Freitas. Xavier de Freitas. Para quem não sabe, é aqui da família Xavier, né? Dos Freitas aqui, né? Isso, exatamente. São da mesma família, né? Teve os imigrantes italianos lá, né? Teve os imigrantes italianos. Teve qual família italiana que você lembra que tinha lá? O Luiz Andrioli, que é meu bisavô. Sim. Eu não assino Andrioli, mas sou bisneto de italiano. Certo. O Luiz Andrioli certo. Foi morador no Apiaimirim. Certo. O Carmine Pássaro foi morador no Apiaimirim. E o Ambrósio Nicoletti também foi morador do Apiaimirim. Acho que o Pascoal Talarico também, né? Acho que também os Talarico também tiveram uma temporada lá, não tiveram? Não sei, rapaz. Eu acho que teve também. Então teve várias famílias que... Tem de várias famílias. Portanto que o Carmine Pássaro, o Ambrósio Nicoletti e o Luiz Andrioli, que é meu bisavô, vieram na mesma leva, né? Da Itália. Na mesma leva da Itália. E foram parar lá no Pimirim. Desembarcaram em Santo, vieram até São Paulo. Agora, como que eles vieram no Apiaimirim, essa parte eu não fiquei sabendo. Será que foi mexer com algodão, com essas coisas assim? O algodão... O café, porque o Apiaimirim também plantava café na época. Plantava café na época? Café, né? Tinha algodão e café no Pimirim? Tinha algodão e café. O algodão foi depois do café. Certo, o algodão depois do café. Depois do café. Então o café foi antes do... Portanto que teve um ex-prefeito de Capão Bonito, o sobrenome dele é Edvige Lucas Barbosa de Lima. Isso. Foi morador do Apiaimirim, tinha terreno lá, sítio, e foi plantador de café lá. Edvige Lucas foi prefeito de Capão Bonito. Foi prefeito de Capão Bonito. Sim. Agora, o Trindade de Freitas, o Rocão, era parente seu ou não? Não é parente meu, né? Mas era conhecido? É conhecido. Família também que era muito conhecida. Família tradicional de lá também. Tanto ele como os antepassados dele também. Certo. Muito bem. Aí o segundo livro, Catarino, foi de você falar do Pimirim, certo? Aí o terceiro foi qual? Lendas e Causos de Capão Bonito. Aí, primeiro você escreveu um pouco do Velho Tropeiro, que é um pouco do relato da sua família, autobiográfico. Aí você escreveu do bairro. História do bairro. Aí você veio atrás e falou, tem essas histórias que a turma contava para mim. E aí você decidiu escrever Lendas e Causos de Capão Bonito. Eu escrevi Lendas e Causos de Capão Bonito. Maravilha. Esse aí foi em 2016. 2009, 2014 e 2016. Esse aqui, o que é que você decidiu? Por que você decidiu escrever esse livro, Catarina? Porque toda a vida eu gostava de ver essas pessoas mais antigas contando história, né? Certo. E aí eu resolvi deixar, porque se ninguém escrever, vai desaparecer. Certo. Porque hoje em dia, uma boa parte da criançada não gosta muito dessas histórias, né? Certo. E aí eu resolvi escrever para não se perder no tempo. Certo. E aí eu vi aqui vários causos. Coronel Floriano. Aí tem outros, o Castigo do Santo. Aí tem Chiquinha do Cafundó. Aí tem Cemitério São João Batista. Aí tem A Moça da Praça. Tudo, a língua de Trapo. 25 de Março. A Cobra Grande e a Cobrinha. A Noiva do Lobisomem, tudo que você ouviu dos mais antigos, isso? Tudo que eu ouvi do mais antigo. E aí você decidiu, vou colocar no papel para que não se percam. Para não se perca, né? Para que não se perdesse pelo tempo, né? Porque vai Ana Benta. A Ana Benta, que a história tem a ver com o bairro? Acredito que sim. Certo. Você acredita que tem a ver com o bairro Ana Benta? Tá. Aí tem os 3 soldados, são vários contos. E qual desses aqui que você acha o mais interessante? Eu acho mais interessante A Moça da Praça. A Moça da Praça.
Por que você acha a moça da praça Porque mais interessante? O meu avô contava que aonde a Praça Rui Barbosa, antigamente era um cemitério. Certo. Era um cemitério. E daí o prefeito da época queria construir uma praça lá. E teve aquela polêmica, constrói, não constrói, até que chegou o momento que eles construíram a praça, né? Uhum. E o meu avô trabalhou lá como voluntário para remover ossada do cemitério de baixo nesse cemitério aqui de cima. Certo. E aí os comerciantes doaram os bancos, né? Uhum. E aí, um certo tempo, em um banco, aparecia uma moça. Ninguém via de onde ela vinha e ninguém via para onde ela ia. E aquela moça sentada sozinha no banco. Aí um rapaz se aproximou dela. Comentou com os amigos, se aproximou dela, né? E começou a conversar com ela. Aí perguntava para ela, onde que você mora? Eu moro aqui. Certo. Aí, quer que eu leve você embora? Não, não precisa. Que hora que você vai embora? Antes do galo cantar, eu vou embora. A moça falava para ele. Aí ele foi insistindo, se encontrou um dia, depois outra vez, foram se encontrando, até que um dia ele ficou bravo com ela. Ele queria saber aonde que ela morava. Ela olhou para ele e disse, você quer mesmo saber aonde que eu moro? Quero. Falou, eu moro aqui, minha sepultura é embaixo desse banco. Falou para o moço. O moço tudo arrepiado, levantou e foi saindo. E aí, conforme o moço foi saindo, ela foi olhando para o moço, dando risada ainda. Ele foi lá com um grupinho de amigos dele. Tá vendo aquela moça lá, coisa e tal. Quando olharam, a moça já tinha desaparecido. Essa história meu avô contava. Que contava sobre a história de uma moça que reapareceu ali na praça, porque ali que foi cemitério e depois transformado em praça. Transformado em praça. Para quem não sabe, é numa tradição, né, Catarina? Sempre ao lado das igrejas ter um cemitério, né? Tem um cemitério. Ao lado ou na frente, né? E a nossa praça, todo mundo sabe, a igreja veio antes da praça, né? E aí, Catarino, depois de você ter escrito A Herança do Velho Tropeiro, o Apiaí e Mirim e Lendas e Causos de Capão Bonito, você decidiu escrever Terras do Sol Poente, certo? Que esse é de 2024, esse é o mais novo seu. Esse é o mais novo, esse é ficção. Ficção. Certo. Isso é ficção. Isso aqui não tem lenda, não tem nada, não tem conto. Isso aí é coisa da minha imaginação. Coisa da sua imaginação. Isso. Certo. Então, e quem que faz esses desenhos para você É o professor Adriano. O professor Adriano que faz, você pede para ele e ele faz os desenhos, você dá mais ou menos as dicas. Eu dou as dicas e ele faz as ilustrações. Tá. E esse aqui, então, você decidiu, são contos que você cria. Isso foi coisa que eu criei, é coisa da minha imaginação. Né? Certo. Terras do Sol Poente, isso. Tá. Qual foi a maior dificuldade de você lançar os livros, Catarino? O que você acha que foi mais difícil para lançar os livros? O primeiro deve ter sido mais difícil. O primeiro foi mais difícil. Portanto, que eu pretendo até reescrever esse primeiro, porque eu acho que ele saiu assim meio aleatório, né? Você entendeu? Você vai dar uma guaribada nele. Dar uma corrigida nele. Nele. Aí daí o Apiaí Mirim já foi mais fácil. O primeiro foi mais difícil porque tem um custo, não é fácil fazer o primeiro livro. E até eu procurar uma editora ou uma gráfica que fizesse, demorou a encontrar, né? Certo. E aí foi mais difícil. Depois que eu fiz o primeiro, daí os outros foi fácil, né? Certo. Agora, esse último, o quarto livro, que é Terra do Sol Poente, sim, esse aí eu escrevi acho que uns 50 livros, mais ou menos, para daí eu chegar à conclusão o qual que eu ia... para mim encaixar as coisas, sabe? Entendi. Você 50 histórias você escreveu para depois pôr no livro? Para encaixar, para ver qual que ele se encaixava. Então bem. Deu trabalho também. E esse aí deu trabalho. Deu trabalho, porque você vai dali, faz, tira, vê o que vai dar, né?
E esse aqui é tudo criação sua, né? Tudo criação. Esse aqui é diferente. Por exemplo, Lendas e Causos, você relatou os causos. Relatei os causos. Certo. Às vezes, só que a gente escuta o pessoal contar, eles contam assim, uma história meio resumida. Certo. Aí, em cima daquela história, você acrescenta ela, né? Certo. Deixa ela uma história bem... Você vai aumentando ela. Vai aumentando, bem montado. Né? Certo. E o objetivo seu, Catarino? Por que o objetivo maior? Por que você decidiu escrever, sendo um autodidata? Muita gente deve ter falado, você não perca tempo com isso, desanimou você. Bastante gente falou, isso é bobagem. Bobagem, perder tempo, escrever livro. O livro vosso ninguém vai querer. Falou, mas não estou fazendo livro para vender, eu estou escrevendo. Sim. E esse livro, O Lendas e Causos de Capão Bonito, quase todas as escolas aqui de Capão Bonito, e até do Ribeirão Grande e até em Buri, eles têm a professora que usa esse livro para dar aula para a criançada, contar causos, lenda para a criançada. Né? Então, tá vendo como é que é? Né? Esse do Apiei Mirim, eu sei que tem muita gente que tem ele para conhecer um pouco da história do bairro. Porque tem muita gente que os avós que estão morando fora daqui e não conhece o Apiei Mirim, mas eles sabem que os avós dele foram do Apiei Mirim. Sim. Então esse livro, o Apiei Mirim, tem espalhado para muitos lugares. O Apiei Mirim teve muita batalha na Revolução de 32, Catarino? Teve batalha. O que você ouviu dos seus mais antigos, assim, das pessoas mais antigas, da sua família, sobre a Revolução de 32? Porque você mesmo não era nascido na época. Não, né? Sou nascido em 50 né? Ali o Apiei Mirim foi tomado a gente fala pelos gaúchos, mas na verdade é a tropa federal, né? Certo. As tropas federais. E eles estavam ali, tomaram o bairro, né? E aí a tropa paulista foi avançando, né? Ficaram sabendo, foram indo, né? Sim. Até que quando subiu lá no alto, que avistaram, os gaúchos não esperavam. Eles foram surpreendidos. Aí daí as tropas paulistas atacou eles e disse que foi um Deus nós acuda lá de tiro e bala, daí a tropa paulista conseguiu expulsar eles do bairro lá, né? Certo. Aí nessa batalha diz que morreu uma pessoa, né? Até que o soldado que deu, até que eu escrevi no livro, o título é O Primeiro Tiro, né? Certo. O soldado que subiu lá no alto, que avistou os gaúchos e deu o primeiro tiro, esse soldado morreu, né? Certo. Mas não soldado paulista. Mas não fiquei sabendo o nome dele, nada, né? A igreja que está lá atual é da época de 32? Acho que antes, né? É um pouquinho antes ainda. Um pouquinho antes. A igreja lá é de Santo Antônio, né? De Santo Antônio. É um pouco antes, então. Uma igreja bonita, antiga, né? Você acha que ela deve ter os seus 100 anos, a igreja, né? Por aí, né? Eu acho que é quase no mesmo tempo que foi construída de Capão Bonito, a de Guapiara, né? Capão Bonito, 1920. Então já devia ter... Agora, Catarino, você pretende escrever mais livro? Eu tenho já até... Engatilhado? Não sei se vai dar tempo de eu terminar, né? Eu tenho... Por que não vai dar tempo de terminar? Onde você está querendo ir? Você está bem aí, rapaz do céu. E eu tenho genealogia de Capão Bonito, que conta a história de Capão Bonito, a origem do povo de Capão Bonito desde 1750 para cá, né? Certo. Só que eu fiz uma genealogia, eu fiz por família, né? Sim. Por família Lima, família Costa, família, e fui assim, família Carvalho, né? Sim. Fiz por família, né? Tá no caderno ainda, né? Mas pretende escrever? Pretendo escrever. Que bom, Catarino. Isso é muito importante. É importante preservar a nossa história. E nessas pesquisas, para mim eu acho muito importante demais, né? Sim. Nessas pesquisas que eu fiz para mim poder escrever esse livro, tem um presidente da República que teve ascendência dele aqui não aqui de Capão Bonito, mas da Vila Velha, né?
Certo. Um presidente da República teve ascendência Teve dele. familiar lá. Teve um quinto avô, sexto avô dele, era aqui da freguesia velha, né? Muito bem, muito bem. Catarina, você quer mandar um abraço para alguém? Porque eu tenho um pessoal para me mandar abraço, não tem problema? Não tem problema. Então eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Anderson Rodrigo, viu, Johnny? Conhece o Anderson Rodrigo? Nosso amigo lá do bairro Maciel, em Ribeirão Grande. Conhece o bairro Maciel, em Ribeirão Grande? Conheço. Então, nós vamos mandar um abraço pro nosso amigo Anderson Rodrigo, lá no bairro Maciel. E um abraço também pro meu amigo Du. O Du que mora ali no Vale Verde, o Adailton, o Du. Os dois estão preocupados com o Corinthians deles, que vai ter que se acertar, né? Mas vai se acertar o Corinthians? Que time você torce, Catarina? São Paulo. São Paulo. O que você acha? O Corinthians vai ser rebaixado ou não? Corre o risco, né? Corre o risco. Olha, tá vendo, Johnny? Olha, viu o Adailton e o Anderson Rodrigo, o Corinthians de vocês corre o risco de ser rebaixado. Quer mandar um abraço para alguém? Se não tem o pessoal lá do Pimirim? Eu quero Pode mandar à vontade. Quero mandar um abraço pro pessoal do Apiaimirim, pro pessoal da Vila Aparecida, pro Jumbo, que está dirigindo o time do Estrela. Do Estrela. Certo. E para ele fazer as coisas certinho lá no Estrela, né, Catarina? E para todos meus amigos e família. Certo, para todos os amigos e família. Certo, que acompanham você e estimulam você. Sua família te apoiou a escrever os livros? Apoiou. Que bom. Eu tive apoio da família, né? Suas filhas, seus filhos, tudo. Minha esposa, sua esposa, né? Todos estimularam você a escrever. Todos apoiaram. O próximo livro aí, o da genealogia de Capão Bonito, para quando você acha que ele vai estar aí no... Não tenho previsão ainda, mas acredito que ano que vem? Pro ano que vem, 2025, eu vou... Certo. Que não é um livro fácil, na né? forma. Não é fácil. Só que ele já está praticamente... Feito. Tá no caderno. Tá no caderno, né? Eu vi uma foto sua aí de máquina de escrever. Você fazia as coisas no máquina de escrever também? Fazia. É. Deu trabalho me aprender com aquela máquina, mas aprendi. E tenho ela guardado ainda. E vai dizer que agora você mexe com o computador ou é no papel mesmo? Agora é com o computador. No computador? Você digita no computador? Digito. É a mesma coisa que a máquina de escrever, né? Tá certo. É tecnologia, né? Quando que você imaginava, quando você nasceu lá no Pimirim, que você ia mexer com computador, Catarina? Nunca imaginava nisso, né? Nunca, né? Não. Você acha que você está com 74 anos, você é de 1950, você vivenciou muita mudança nesses 74 anos de vida sua? Teve bastante mudança, né? Muita mudança demais, né? As coisas evoluíram muito. As coisas evoluíram. Nos anos de 60, 70, por aí, tinha mais gente na zona rural do que na cidade. Na cidade. Né? Hoje a zona rural... É muito pouco. Muito pouca gente. Hoje a maioria na cidade. Maioria na cidade. E tecnologia, celular, você imaginava celular? Nunca imaginava. Nunca imaginava. Você é da época ainda que para fazer uma ligação tinha que ir na telefonista? Tinha que ir na telefonista, né? Pedir para ela fazer a ligação. Pedir para ela fazer. E aí você entrava na cabine para falar. Tá vendo, gente? Como é que é? Vocês dão risada. Tá vendo, Johnny? Você fica aí com o celular. Antigamente nós tínhamos que ir na Telesp, pedir para fazer a ligação, entrava na cabine e aí que você fazia a ligação. E às vezes ainda demorava a ligação. Demorava para sair a ligação. No começo era lá na Rua Direita, né? Na Rua Floriano Peixoto era a central telefônica. Depois que passou ali perto do nosso cemitério Sagrado Coração, o prédio da Telesp, mas isso na década de 70. No começo era lá embaixo o nosso central telefônica. E lá no Proença tinha uma rede de energia elétrica que tinha uma usina lá perto de Ribeirão Branco, e ali no Proença tinha um lugar também que tinha um telefone ali. Era fila de gente para telefonar. Para falar? Para falar. A turma saía do Pimirim para falar no Proença. Saía.
O Pimirim é mais velho ou mais novo que o Proença? Bem mais velho. Bem mais velho. Bem mais velho. Do Pimirim que surgiu o Proença. Do Pimirim surgiu o Proença. Tá certo. Muito bem. Catarino, esqueci de perguntar alguma coisa para você. Tem alguma coisa que você queira falar aqui nesse bate-papo nosso aí que eu tenha esquecido de perguntar? Não, acho que tá. Tá tudo. Deu para esclarecer para a turma aí os seus livros? Deu para esclarecer. Qual é o recado que você passa para os jovens, para as pessoas com relação à leitura, a importância da leitura para a vida das pessoas? Eu acho que a leitura e o estudo é muito importante para toda a juventude. É o caminho do futuro. Certo. É o caminho do futuro, é a leitura, é estudar, porque se não estudar, não se aperfeiçoar nas tecnologias de hoje, ele não... Dificilmente ele alcança um futuro bom. E você recomenda para as pessoas sempre, você recomenda sempre para as pessoas, quando puder, leia. E aqueles que tiveram oportunidade de estudar, que você não teve, que você gostaria certamente de ter tido, mas você não teve pelas condições de necessidade, você tinha que trabalhar, né? Mesmo assim, você, como autodidata, você escreveu 4 livros e tem mais um 5º para sair. Tem mais livro para sair. Então você recomenda que as pessoas leiam, leiam e leiam. Eu tenho mais livro para sair. Esqueci de falar. Nossa, tem um livro só de verso, né? Se eu tiver bem de folga, assim, eu tenho uma capacidade para fazer verso, né? Olha que beleza. É isso aí. Precisa estar bem concentrado, bem de folga, certo, bem tranquilo. De qualquer coisa eu faço verso. Né? Vai vir então também um livro de verso. Vai vir também, né? Muito bem. Não tenho o título dele escolhido ainda, mas provavelmente vai vir, né? Tá, mas o da genealogia de Capão Bonito está na forma. Está na forma. O título dele é Genealogia de Capão Bonito. Maravilha. Muito bem, gente. Eu bati um papo aqui com meu amigo Catarino Aleixo de Oliveira, 74 anos, é de 1950, que apresentou aqui os livros dele que contam a história do Pimirim, contam a história de Capão Bonito, o que é muito importante. Então eu queria parabenizar você, Catarino, pelo seu exemplo. Você é um autodidata, você não teve oportunidade de ir na escola e escreve muito bem, e isso você está contribuindo para a história de Capão Bonito. As coisas que você está colocando aqui vão ficar permanentes para as futuras gerações. E um município que não preserva a sua história, certamente não vai ter um futuro bom, um futuro brilhante. E preservando a história. Aquele ditado, povo sem história é povo sem memória. É isso aí. Então você está colaborando para que nós tenhamos memória. Parabéns, Catarino, pela sua dedicação, parabéns pelo seu esforço. Eu que agradeço. Tá certo? Então tá bom, pessoal. Uma boa noite a todos e esperamos o Catarino aqui quando ele tiver mais os outros 2 livros dele aí, para a gente fazer uma outra entrevista com os outros livros novos aí. Tá bom? Boa noite, pessoal. Valeu!